Sim. Legal. Eu acho. É isso? Acho que sim. São 9h05 agora. Então vamos começar o nosso treinamento de hoje, dando sequência ao treinamento que foi dado na semana passada. Irmãos, eu entreguei para vocês alguns materiais. O primeiro deles é um boletim, que está aí, cada um deve ter no seu lugar. Eu preciso que você olhe a tabela de células agora, no boletim, e confira se as informações referentes às suas células estão corretas. Se o dia e hora está correto, o local está correto, se os líderes estão corretos, se os celulares de vocês são esses mesmos que estão aí, e se a afinidade da célula vocês gostariam que fossem essa ou se vocês gostariam de que fosse diferente, né? Em que sentido? Por exemplo, tem alguns líderes de célula que eles têm filhos pequenos e a célula, o perfil deles é atrair casais que tenham filhos pequenos também. Já tem outros líderes de célula que têm filhos maiores, adolescentes, jovens, e eles desejam atrair casais também que têm filhos adolescentes e jovens. É claro que essa afinidade da célula, ela não é obrigatória. A célula, ela estará aberta para receber qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de perfil. Mas existem células que têm uma característica de pessoas com perfis mais semelhantes. Então é importante que você, líder agora, olhe o perfil da sua célula, se vai continuar isso mesmo. Ou se você deseja mudar alguma coisa, se desejar, anote aí mesmo na tabela do boletim que está na sua mão, depois passe para mim e aí a gente vai estar fazendo as alterações. Vamos lá, irmãos. Eu entreguei para vocês esse material aqui, dessas folhas brancas, e tem 3 partes nela. A primeira é essa ficha que a gente vai preencher. A segunda é um materialzinho que a gente vai ter que passar na célula, eu vou estar explicando isso para vocês. E a terceira é o treinamento de hoje. Então, primeiro, vamos pegar essa primeira folha aqui, ó, à disposição dos irmãos. E agora a gente vai preencher a data, vocês vão colocar a data de hoje. Aí vocês vão colocar o nome dos líderes da célula de vocês, se tiver dois, vocês colocam o nome dos dois, se tiver um vice-líder, você coloca o nome do vice-líder também. Coloque o nome dos participantes que vão na célula. Aqueles que costumam ir mais vezes e até aqueles que vão uma vez por mês, mas aqueles que vão uma vez por semestre, uma vez por ano, é que o irmão não deve colocar. Qualquer coisa, vocês podem pegar o grupo do WhatsApp também, né, para poder lembrar aí dos nomes, caso não lembre. A gente vai estar colocando aí. Dá um minutinho para os irmãos. Se a sua célula for uma célula nova, tiver pouca gente, não se preocupe, não precisa colocar os nomes, coloca somente. Não precisa botar nome completo não, pode ser um primeiro nomezinho. É 2 iguais, né? Do mesmo nome, pode só a gente dizer. Joia, irmãos? Podemos dar sequência? Vamos lá.
Pode sentar onde quiser, tá? O material tá. Bom, antes de continuar, eu queria lembrar, hoje a gente vai fazer o seguinte: todas as perguntas que nós tivermos referência aos assuntos trazidos aqui, a gente vai estar fazendo elas no final. Então eu vou dar 10 minutinhos antes de acabar a aula para vocês fazerem perguntas, para a gente não interromper o conteúdo, onde a gente vai tentar trabalhar dessa forma. Se você já tem um livro da célula, que é esse, se você já pegou na semana passada, eu botei aí, então você não fique com 2 livros, cada um deve ter um livro da célula, que é esse que a gente está disponibilizando. Irmãos, tem uma pergunta aí, que é o seguinte: é possível mudarmos juntos o perfil atual da célula de grupo de estudo bíblico para grupo de trabalho de caráter cristão dos participantes? E aí você deve responder essa perguntinha aí, porque atualmente a maior característica que nós temos nas nossas células da igreja, elas estão sendo feitas como um grupo de estudo bíblico. E nós estamos querendo transicionar a visão para que ela não seja mais estudo bíblico e passe a ser um grupo de trabalho, caráter das pessoas que estão ali. Então, assim, você como líder, você acredita que nesse momento agora a gente pode estar tentando transicionar a célula de grupo de estudo, de conteúdos dos livros da célula, para começar a trabalhar as pessoas ali? E aí você responde: sim, não, talvez. Eu não entendi. Se trabalhar, em que sentido você está falando? Não. Seria no sentido de que, quando a gente traz o conteúdo do livro, a gente está trabalhando ele muito de forma teórica. Sim. Né? Aí cada um tem sua opinião. A visão que a gente tem a partir desse ano de 2019 é fazer com que a célula atue junto. Então ela vai sair do lar, né? Ela vai ter uma atividade, seja na igreja, seja fora da igreja, e é nessa atividade que a gente vai estar observando a personalidade, o ser de cada um. Então, qual que é a diferença do estudo? O estudo fica na teoria. Aí tem encontro nas casas, o pessoal come, conversa, cada um dá a sua opinião, isso fica só nisso. O planejamento que a gente está tentando trazer, sair da ideia de estudo, mas usar o estudo, o conteúdo do livro, para quê? Para ser uma isca, para a gente conhecer as pessoas da célula, e a partir que a gente vai conhecendo cada um, a gente vai conseguindo analisar uns aos outros, porque não é só o líder que vai analisar os demais, todos vão se conhecer, e a partir disso nós vamos estar trabalhando a vida uns dos outros nesse sentido. Se alguém é mentiroso, a gente vai perceber. Se alguém é arrogante, a gente vai começar a conhecer uns aos outros por causa desse convívio e por causa das atividades que realizaremos juntos. Então, a diferença do grupo de estudo bíblico para o grupo de trabalho de caráter, ela tem objetivos diferentes. Então, irmãos, respondendo essa pergunta, aí vem a próxima pergunta, que é: em qual grau de relacionamento a sua célula está atualmente? Estão começando a se conhecer? A célula está vazia e precisa de novas pessoas? Já se conhecem e já estão preparados para começar a realizar atividades juntos? Já realizaram atividades e estão preparados para receberem novas pessoas? Já estão prontos para se multiplicar? Então aí você preenche mais ou menos como está o perfil atual da sua célula. E aí a gente vai partir agora para essa segunda parte aqui, das 3 folhinhas que foram entregues, que é o que a célula precisa entender. Aí, irmãos, depois vocês vão me entregar essa folhinha que vocês preencherem. Todos estão acompanhando? O que a célula precisa entender? Ok. Irmãos, é o seguinte:
Se nós desejamos trabalhar o caráter das pessoas que estão ali na célula, e se a gente pretende implementar essa visão, lembra que tudo que eu estou passando para vocês, irmãos, é sempre uma sugestão. A forma como vocês vão conduzir, a forma que vocês acham melhor para se fazer, sempre será a forma de vocês. Eu, desde a primeira aula que eu trouxe aqui, sempre estou falando, isso tudo que eu estou trazendo para os irmãos não é impositivo, é tudo sugestão, e eu estou trazendo um padrão para que os irmãos tenham referência de como fazer. Mas se os irmãos acharem melhor fazer do jeito que vocês acharem melhor, os irmãos têm a liberdade para isso. Mas eu estou trazendo um padrão para que vocês possam se orientar, para que a gente possa ter objetivos juntos e alcançar resultados juntos. Porque tudo isso foi muito bem planejado e elaborado. Então, irmãos, olha só, essa segunda folhinha que eu trouxe aqui, o que a célula precisa entender é o que nós estamos planejando de trazer para a célula essa semana agora. Então, em vez da gente estar aplicando o estudo dessa semana agora, porque o estudo da semana passada foi o quê? Uma parte do livro que falava sobre o fruto do Espírito do amor, né? E nós trouxemos para as células, né, sobre a fala. Só que essa semana, de segunda a sexta, a gente vai estar trabalhando esse material aqui com as células. Por que a gente vai estar trabalhando esse material exclusivamente apenas essa semana? Porque se a gente quer implementar essa visão, então o momento é agora. Não dá mais para a gente ficar passando os estudos e não passar para a célula e entender o que ela é. A própria célula, ela precisa entender o que ela é. Porque na cabeça dos participantes, ao que parece, tem sido apenas o quê? Grupo de estudo bíblico. Grupo onde você vai na casa, é feito o estudo do material do livro, os irmãos compartilham sobre o material do livro, alguns trazem algumas experiências, mas fica muito preso a isso. E por causa disso, eu estou trazendo aqui para vocês de forma prática, para a gente estar passando isso aqui para a célula, para que cada participante entenda o que é a célula, qual é o objetivo de estarmos ali, por que existe uma data de multiplicação e qual vai ser a forma da gente estar lidando uns com os outros para poder o quê? Moldarmos o caráter uns dos outros conforme o caráter cristão. Então, irmãos, aí o que eu sugiro os irmãos fazerem? Com esse material, vocês vão encontrar com as células de vocês na próxima reunião que tiver e vão falar, irmãos, olha, nós estamos readaptando a visão da igreja conforme a célula e nós vamos estar passando aqui para os irmãos entenderem o que é a célula. Porque até hoje, até então, a célula sempre foi feita de um jeito. E a partir de hoje, a célula objetivará esse caminho e essa visão que a igreja traz. Então, todo esse material aqui, que vai ser passado para a célula, foi passado na primeira aula que tivemos na semana passada. Quem veio, ouviu muito bem, porque isso aqui foi muito bem detalhado. A gente falou que as nossas ações revelam a bondade de Deus, e quando a gente é bom, é Deus que nos usa, é através das nossas vidas que Deus leva a salvação para as pessoas. O fato das pessoas consentirem que Jesus morreu na cruz não é suficiente para que elas sejam pessoas salvas. Por quê? Porque com a Bíblia a gente entende que só acreditar no fato histórico que Jesus morreu na cruz, isso não molda o caráter da pessoa. Acreditar apenas em um evento histórico não interfere em nada no caráter da pessoa. E a Bíblia nos ensina o quê? A moldarmos o nosso caráter, a mortificarmos o nosso velho homem e vivermos uma nova vida com Cristo.
Então, irmãos, tudo isso aqui, eu passei aqui mais ou menos, ó, foram 29 itens, né, que vocês podem estar trazendo para a célula, podem estar lendo antes e estar trazendo para a célula para que os participantes das células entendam qual que vai ser o objetivo da gente ali. No lugar ocupado, tá? Precisa pegar a cadeira? Não precisa, porque o material está. Tá. Bom dia, licença. Irmãos, olha só. Continuando dando uma olhadinha nesse material aqui, o que a célula precisa entender, tá? Com vocês aí. Vamos lá. Nesse item, nessa perguntinha terceira aí, que está escrito assim: como formar o caráter do participante da célula? Os irmãos estão acompanhando? Sim. Ok. Então, são 4 palavras que nós, como líderes, precisamos estar muito atentos para que a gente não perca o foco quando a gente estiver lidando com as pessoas ali da célula. Quais são as palavras? Fé, arrependimento, confissão e submissão. Fé em que sentido? O camarada, ele pode vir à igreja, ele pode participar da célula, ele pode participar de outras atividades, seja quais forem, mas no coração dele, ele não crê em Deus, ele não crê que Jesus é o Filho de Deus, ele não aceita, ele não consente, ele não naquilo que ele acredita para a vida dele, ele até tem essas iniciativas de participar, mas a fé dele não é real. E por causa disso, nós precisamos trabalhar a fé dos membros da célula. E a nossa fé será trabalhada também. Segunda palavra, arrependimento. Arrependimento em quê? Quando nós errarmos uns com os outros, quando nós errarmos com Deus. Então, no dia a dia da vida dos participantes das células, eles erram, nós erramos, nós somos pecadores, nós somos humanos. O líder pode errar? Pode. Qual que é a diferença? Onde age o Espírito Santo na vida de um verdadeiro cristão? Ele se arrepende. Então, a pessoa que está na célula, que comete alguma coisa de errado contra o próximo ou contra Deus, e ela não se arrepende, o caráter dela precisa ser trabalhado. Isso não quer dizer, irmãos, que vocês vão exigir que o cara se arrependa, impor. Não, a gente vai estar sempre trazendo a oportunidade para a pessoa, por ela mesma, se manifestar, se arrepender. Mas haverá um tempo, é o que eu falei na primeira reunião, é o tempo onde a porta do céu está aberta, um dia a porta do céu vai fechar, o tempo que nós passaremos juntos com os membros da célula. Vai chegar um tempo que o caráter dessa pessoa houve a oportunidade de ser trabalhado durante um bom tempo, não só na casa, não só nos encontros, mas nas atividades. E se a pessoa se mantém rígida, ela não quer mudar, ela não quer se arrepender, vai chegar um tempo em que a célula vai se multiplicar e aí novas pessoas serão alcançadas, novas pessoas serão trabalhadas. Terceira palavra, confissão. Essa palavra, irmãos, ela não deve ser buscada logo de início. Porque para que haja confissão, você já tem que ter um grau elevado de relacionamento com as pessoas da sua célula. Então, uma célula nova jamais iria pelo caminho da confissão. Iria primeiro trabalhar o quê? A fé, o arrependimento, a submissão. Mas a confissão já exige um grau de conhecimento dos próprios membros um pouco maior. E células grandes, células maiores de 12 pessoas, células que têm 16, 20 pessoas, jamais deve ter confissão pública. A confissão, muitas das vezes, ela é particular.
ela é com o líder, ela é com pessoas mais amigas e próximas. Sim, maduras, né? Mas jamais, irmãos, jamais permitam que essa ideia de confissão se comece sem ter a intimidade necessária para que isso não vire escárnio, para que isso não vire zombaria, para que os irmãos não fiquem fofocando a vida uns dos outros também. Porque no início da célula, onde as pessoas não se conhecem bem, a tendência é o quê? Nós não sabemos quem é amigo e quem não é amigo. Né? E a gente está ali para quê? Para tentar trabalhar a amizade, para tentar construir relacionamentos e a partir de então chegará, né, essa oportunidade que a gente pode ter para estar compartilhando, né, tanto coisas negativas quanto positivas da nossa vida. Mas Dudu, rapidinho, quando o líder ele mostra essa fraqueza também, eles se sentem mais à vontade também, às vezes está falando, mas eu concordo que com 17 pessoas não... E tem um momento. É todo mundo isso, que né? tem essa... Exatamente. Vamos lá, debaixo dessas, a quarta palavrinha é a palavrinha da submissão, que também evidencia a característica de uma pessoa que tem o caráter cristão, é a submissão. O cara que vive para si, o cara que vive para se agradar, para fazer a própria vontade, e não se submete à vontade de Deus, e nem ao respeito da vontade, às vezes, do próximo, não sabe ter jogo de cintura, não sabe ser flexível, para às vezes fazer a minha vontade, fazer a vontade do outro. Quem é casado talvez entenda muito bem que é viver a dois, né? Que não é viver a mesma vida de solteiro, que é fazer só a sua vontade, entender o outro, né? Então, o que quer dizer submissão? Submissão é o coração que ele está apto para muitas das vezes não fazer aquilo que gostaria, mas fazer aquilo que é melhor para o próximo ou para Deus. Então, são 4 coisas que o líder deve estar atento e ensinar a célula a estar atento: fé, arrependimento, confissão e submissão. É isso que tem que ser a formação de caráter dos membros que estão ali na célula. Eu coloquei uma frasezinha embaixo que diz assim: o desobediente ouve a voz do Espírito Santo, mas escolhe não obedecer ou não agir. A obediência é o fruto que o verdadeiro cristão dá. O desobediente não dá fruto. Ele não age e ele não obedece. Vamos dar sequência. Irmãos, então, quando eu coloquei aí a frase, a célula precisa saber, aí eu pontuei de 1 até 29, todas essas questões foram trabalhadas no treinamento anterior. Então, assim, os irmãos que não acompanharam, puderam ouvir o treinamento anterior, peço que assistam o vídeo que foi gravado, disponibilizado no grupo de estudos da célula, né? Para que os irmãos entendam que cada uma dessas questões foram colocadas aqui para vocês, item por item, e aí devem ser compartilhadas com a célula para que a célula entenda o propósito dela e por que ela existe. Vamos no último item, o item 29, dessa folhinha. Está escrito assim no item 29: oração de comprometimento em cuidarmos uns dos outros e de nos esforçarmos a participarmos da célula nesse semestre. Por que eu coloquei esse item? Porque no treinamento passado nós levantamos uma questão que era a falta de comprometimento dos participantes da célula. Onde os participantes iam uma vez no mês, ou tinham outras prioridades na vida que não era a formação do caráter dele. E aí eu trouxe essa oração para quê? Para que quando vocês depois compartilharem com a célula, até o dia 28, né, trazendo isso para eles, ouvindo o que eles têm a dizer também. E quando chegar no 29, a ideia é orar com os integrantes da célula e fazer um compromisso com eles, de eles se esforçarem para estarem participando, para que eles entendam que a presença deles ali não é deles irem assistirem um estudo bíblico e ir embora para casa. A ideia não é essa. A ideia é o camarada aí, ele pode até ouvir uma parte do estudo, mas ele vai ser útil com o conhecimento da vida dele em algo que ele pode ajudar o outro. Porque às vezes o outro pode compartilhar alguma coisa que está
passando na vida, ou mesmo que não compartilhe, aquilo que ele falar, ele está sendo útil ali. Por isso que eu toquei na tecla na semana passada, que a gente como líder tem que despertar o falar de cada participante, né? Que a célula não é uma pessoa só falando o tempo todo, que a gente tem que fomentar com que as pessoas falem, com que elas digam suas opiniões, ainda que as opiniões delas sejam absurdas, sejam diferentes, mas aí, mesmo sendo diferentes, a gente vai estar trazendo para elas o quê? Um padrão, uma referência, como é uma vida cristã. Caso elas queiram seguir, elas terão tempo de formação de caráter, mas a gente não estará obrigando elas a seguir. Vamos lá, irmãos, vamos agora para a terceira folhinha. A primeira a gente já preencheu, né, em relação aos participantes da célula. A segunda é essa, que vai ser o estudo dessa semana, né, para os irmãos estarem esclarecendo a visão de célula na célula de vocês. E agora é o treinamento de hoje que a gente vai estar começando. As mulheres não estão vazio, é material. Irmãos, então vamos lá. Agora a gente começa o treinamento de hoje. Nessa última folhinha aí que tá, a primeira frase dela é fazer o momento de colocar nomes. Os irmãos estão acompanhando? A primeira frase da folha que a gente vai estar fazendo o estudo agora, fazendo um treinamento agora, é fazer o momento de colocar nome dos líderes. Ok? Estão acompanhando, irmãos? Irmãos, podemos então começar a segunda parte? Podemos? Os irmãos estão acompanhando? Fazer o momento de colocar nome é a primeira frasezinha da folha que a gente vai estar acompanhando agora. Então vamos lá. A gente vai começar depois dessa linha pontilhada aí. E aí vamos começar agora então. Eu vou estar relembrando duas coisas que foram passadas no treinamento da semana passada e vou estar adicionando algumas que a gente precisa saber também. A primeira que foi falada é: o líder precisa ter em mente que todos na célula devem falar, todos devem interagir. O líder precisa incentivar os participantes a se expressarem, a ficarem à vontade. As pessoas que estão ali para se sentirem amadas, estão para entenderem o seu valor e a importância na célula. Elas estão ali para entender que são necessárias para o fortalecimento do grupo. Quanto mais pessoas falarem, mais força o grupo terá para pensar em soluções mediante uma situação da vida. Né? Um exemplo que eu queria trazer aqui rápido e simples, que foi feito aqui agora, é que eu precisava de botar meu celular para gravar. E aí eu pedi a sugestão dos que estavam aqui e me deram a ideia de botar em cima da cadeira, porque até então eu não estava nem pensando em lugar na sala para posicionar o celular. Quando a gente usa não apenas a nossa mente, mas a mente das pessoas que estão conosco no mesmo objetivo, a tendência é as ideias boas virem e as coisas irem dando cada vez melhor. E esse é um dos objetivos que a gente vai estar tentando fazer com que as pessoas falem para quê? Para que a gente aprenda uns com os outros. Vamos lá. A segunda coisa que o líder precisa ter em mente é fazer com que os participantes entendam
a sua importância na célula, que não estão ali para serem servidos, mas para servirem. Pois o ser, a personalidade de cada um é para edificação mútua. Não é um ambiente onde apenas o líder ensina os outros. É um ambiente onde todos se ensinam, onde Deus usa a todos. Então essa é a ideia também que nós precisamos ter. Não podemos ficar achando que por a gente ser líder, a gente é melhor, a gente é maior do que os que estão ali. Todos nós nos igualamos nessa questão da célula, onde nós todos seremos trabalhados. O líder será o quê? O organizador. É o líder que vai saber equilibrar quanto tempo uma pessoa vai falar, para ela não falar demais também e ocupar a célula toda com uma pessoa só, botando suas opiniões. A terceira coisa que o líder precisa saber é o número de pessoas que existe dentro da própria célula. É preciso entender que a célula não consegue atingir seus propósitos se ela ultrapassar o número limite, pois vai virar um grupo de comunhão e lazer. Então, célula que tem 20 pessoas, 30 pessoas, como que uma célula dessa, cada um vai falar no horário de 1 hora, 1 hora e meia? Não tem como. Não tem como. Como que uma célula de 30 pessoas a gente vai conseguir analisar o caráter de uma por uma e trabalhar uma por uma e as pessoas se sentirem à vontade para serem quem elas são com 30 pessoas? Um exemplo que os irmãos podem ter de forma prática é a nossa própria reunião de célula depois do domingo à noite no culto, onde a gente se reúne ali mais ou menos uns 25, 30 líderes, e se cada um ali for falar o que pensa a respeito de um assunto que é trazido, a gente não vai conseguir fazer reunião no tempo necessário, ela vai se estender demais, ou alguns vão se sentir incomodados por causa da quantidade de gente. Então, é importante que os irmãos entendam que a célula ela precisa ter um número limite para que as vidas ali sejam trabalhadas. Porque se ficar passando esse número de limite, o máximo que vocês vão conseguir é um grupo de comunhão. Vocês vão ter comunhão. Também tem a questão, por exemplo, de preparar lanche, para as pessoas terem espaço para receber tanta gente. Entre essas Nós já questões, temos, né? a nossa célula tem acho que 15 pessoas. Já tem uma moça que está preocupada comigo. Na sala dela não vai caber todo mundo. Então, quer dizer, já começa aí uma situação que, né? Sim, A né? questão de ser pequena é melhor em todos os sentidos aí, né? Tem, né? Tem essas questões. Isso, né? Se a gente olhar como exemplo o Jesus e seus discípulos, a gente tem uma ideia que Jesus, ele, teoricamente, ele limitou ali um número para que trabalhasse a vida dos discípulos. Né? Identificou o traidor, identificou aquele que negou, que foi Pedro, mas mesmo assim perdoou. Mas ele estava ali trabalhando o caráter das pessoas. Agora, se Jesus abrisse o grupo dele, de discípulos, para 30 pessoas, 50 pessoas, 70, 80, 100 pessoas, para ele trabalhar dia após dia, seria inviável, seria muito difícil, né, de criar uma comunhão assim. Então, irmãos, essa metodologia que a gente pretende desenvolver. Devemos saber como lidar com a introdução de novas pessoas na célula quando ela já estiver cheia, né? É o que foi falado na reunião anterior. Às vezes a pessoa chega, quer participar da sua célula está cheia. Você pode até receber ela, fazer ela participar, mas depois encaminha ela. Entre em contato com outros líderes de célula, né, que a gente pode estar procurando saber. Entre em contato comigo para ver se a gente consegue encaixar a pessoa caso a sua célula já esteja lotada, né? Mas jamais devemos impedir a pessoa logo de primeira, né? A gente deve acolher a pessoa, fazer com que ela se sinta, né, recebida, bem, mas precisamos entender que existe limite. E o limite ele é necessário para que aconteça a formação do caráter. Qual seria o máximo do máximo de participantes? Para a gente ter uma ideia, porque a minha também é grande. Eu estou com 20.
Então, assim, eu queria Eu vou saber te porque eu vou falar. começar a trabalhar estudando célula, porque ninguém quer separar. Eu vou te falar um número teórico, mas na prática funciona quantos o líder consegue aguentar. Nesse sentido de qual é a É claro que assim, teoricamente seriam 12 a 14 pessoas, estourando. Mais de 14 pessoas, o líder, talvez ele não teria, ele teria que ter mais um líder, talvez, né, para talvez até dividir a célula em alguns momentos, né, que nem muitas células grandes fazem, eles dividem homens e mulheres. Mas aí não é hora de multiplicar? Então, aí que está a questão, aí depende. Por quê? Porque se a célula tiver até 14 pessoas, provavelmente a gente consegue até trabalhar o caráter de cada um, consegue trabalhar a intimidade de cada um. Passou de 14 pessoas, a gente não pode apenas multiplicar. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas não foram trabalhadas, não criaram relacionamentos, né? Tem que ter o tempo da construção de relacionamentos, de amizade, de atividade junto. Então, beleza, eu começo uma célula amanhã, vou dar um exemplo. Começo uma célula com 50 pessoas, já divido ela. Entendeu? Eu não tenho proximidade com essas pessoas, as pessoas não criaram vínculos entre si, a tendência é as duas células se desfazer. Entendeu? Então todo mundo querer voltar para a célula original, mas temos que ter esse cuidado com a quantidade de pessoas. Né? Coloco um número teórico aqui para vocês, de 12 a 14 para vocês tentarem não ultrapassar disso. 12, limite, 14 estourando, 2 a mais sendo muito amoroso, né? Sendo muito receptivo. Acho que um dos pontos importantes, principais, tanto para você dividir lá na própria célula, fazer outro grupo e até no sentido de se multiplicar, é você encontrar um líder, né? Encontrar alguém, uma pessoa que você possa investir nela, para poder acontecer a multiplicação, né? Então, acho que além de trabalhar o caráter e tal da célula, despontar alguém, uma pessoa que tenha um perfil para poder liderar a célula, né? Para poder multiplicar. Sim, pode acontecer isso, sim, né? Com o tempo, a formação do caráter, as atividades juntas, pessoas, né, na época que são 4 estações que a gente vai estar planejando para estar fazendo para a célula. A primeira estação, trabalhar com a própria célula. Segunda estação, fazer atividades com ela. Terceira estação, trazer novas pessoas. Então vai ter um momento para trazer novas pessoas. Um momento, se a sua célula está vazia agora é o momento. Mas na terceira estação, depois que a gente tiver feito as atividades com a própria célula, é o momento de trazer novas pessoas. Aí a célula vai inflar um pouco, mas como a gente já tem um grupo de amigo unido, esse grupo vai trabalhar muito bem o grupo que está chegando novo. Entendeu? Aí vai ser o momento de inflar. Inflando, aí a gente vai fazer atividades com esse pessoal novo também, e aí que a gente entra no quarto momento, que é analisar para ver se vale a pena multiplicar. Irmãos, eu penso assim que nós como líderes, né, nós também temos as nossas dificuldades de mudar. A gente tem dificuldade de mudar em tudo, né? Desde fisicamente, você mudar de cidade, mudar de setor de trabalho, tudo é muito difícil para o ser humano, né? Uns têm mais facilidade, outros menos. Então talvez, só para a gente refletir, nós temos que trabalhar em nós mesmos, né? Esse desprendimento para que os outros possam entender que a mudança é necessária, né? Porque senão todo mundo sofre e a gente não consegue transmitir isso para o outro e o outro não consegue crescer. Então nós temos que ser a vitrine, infelizmente nós temos que ser o exemplo. Lúcio, foi muito bom você ter falado isso, porque se no nosso coração a gente não tiver adepto a essa visão de célula, você não consegue transmitir. A sua célula ela vai continuar sendo o que sempre foi. E se ela for o que sempre foi, irmãos, isso não é problema. Por isso que eu estou trazendo para os irmãos essa visão, não como uma imposição. Eu estou trazendo como uma sugestão, caso os irmãos futuramente desejam
trabalhar a vida das pessoas, o caráter das pessoas e fazer multiplicar. Porque se vocês continuarem com os grupos de estudo, irmão, a tendência é o quê? É vocês pegarem o que acontece na EBD e vocês estão reproduzindo na casa de vocês. Quando uma pessoa fala o tempo todo sobre um assunto da Bíblia e não trabalha o caráter das pessoas ali, aquilo ali é EBD. Então, na verdade, o que nós temos hoje acontecendo é EBD domingo de manhã e EBD durante a semana, na casa dos irmãos. Agora, se vocês querem realizar a visão de célula, não é estudo bíblico. O objetivo não é a quebra, estudo né, bíblico. pastor? É uma quebra de paradigma, Então, até isso. e Porque pode ser a que os gente nunca participantes- foi instruído, pelo menos eu que estou há pouco tempo, não posso falar pelos outros. Eu até pedi ao senhor, falei, precisamos ser orientados. Porque eu pelo menos nunca tinha sido orientada da forma que estou sendo agora. Então, irmãos, primeiro passo, no coração de vocês desejam isso? Se desejam, nós estaremos caminhando, estou tentando passar para vocês os treinamentos, o material, as formas como fazer nas células, né? Agora, claro, que pode ser que os participantes das células de vocês não desejem, mas vocês são líderes, né? Então vocês provavelmente podem se deparar com pessoas que falam assim, não, eu sempre tive estudo bíblico e eu quero sempre ter estudo bíblico e não quero que trabalhe meu caráter. Aí vai ser uma questão do quê? De como vamos proceder. Se você deseja ser um líder de célula, irmãos, e a pessoa ela não quer ter o caráter dela trabalhado, então nós trabalharemos com quem quer ser trabalhado. Pastor, assim, ó, uma coisa que a gente deveria ver, voltar lá atrás para a gente ver, ó, qual é o perfil para um líder de célula? Existe um perfil? Ah, não existe perfil. Qualquer pessoa que esteja interessada em ser, ela o será. Porque a gente pega assim, a pessoa que se auto-intitula ou tem vontade de ser líder, por uma característica que ela tem. Ah, eu sou muito conhecedor da Bíblia, então eu acho que eu tenho perfil para ser um líder de célula. E chega lá, não é isso que a célula tem. E eu queria, depois, se eu pudesse definir para a gente, qual é o objetivo que a igreja tem central para a célula. Assim, olha, nós criamos a igreja em célula porque a igreja prioriza isso. Porque a hora que a gente entender qual é a prioridade central para uma célula, eu acho que vai facilitar muito o desenvolvimento da célula para os líderes. Porque se a gente pegar aqui cada um vai ter um perfil de liderança. Então, assim, a minha liderança ela é uma liderança que se enquadra mais nessa questão de deixar. O senhor já teve a oportunidade de participar lá, o senhor viu. Mas você vai pegar outras pessoas que não vão ter uma certa facilidade para interagir todo mundo. E a pessoa vai cair no quê? No estudo bíblico. Porque ela se sente confortável num certo perfil de liderança, e ela vai partir para onde que ela se sente confortável, que é o perfil do estudo bíblico. Então, assim, seria interessante definir com os líderes essa questão, porque o senhor está explicando muito bem, mas a gente vai esbarrar no que está do lado de cá, que é a dificuldade do líder e o perfil dele. Então, assim, hoje a igreja, o que ela precisaria estar fazendo? Trabalhando mais na formação do líder. Por quê? Não adianta a gente procurar fazer, vamos dividir. Vamos dividir. Não, a gente tem N pessoas aqui na igreja que poderiam estar liderando célula. Elas não querem, por qualquer outro motivo. Então, assim, quando você tem mais líderes que tem liderado, fica muito mais fácil você procurar uma divisão. Tem a célula do irmão tal, tem a célula do irmão tal. Mas hoje, infelizmente, a gente tem um grupo muito... Eu acho que o tamanho da nossa igreja é pequeno de líder, e aí você se sente assim, ó, por exemplo, eu não sei o nome de um monte de pessoa que está aqui. Então, assim, já começa o líder de célula, não conhece os outros líderes de célula. Então, assim, já falta essa comunhão entre a gente, ó, vai para a célula da irmã lá. Eu não sei nem o nome dela, não sei o nome dizer. Então, assim, eu não sei o nome da... Aí, essa coisa, pastor, eu acho que quando a gente estivesse nesse momento, pastor, assim, como o senhor falou, é só sobre sugestão. Que a gente vai pensar N pessoas aqui, cada um tem um perfil, entendeu? Um tem mais um perfil psicológico, outro... Então, fica como sugestão, tá? Para que a gente se conheça, é muito importante que os irmãos participem das atividades relacionadas aos líderes de célula, né?
Porque se nós não participarmos, aí a coisa fica um pouco mais... Não, eu estou dizendo assim, pastor, se foi feita a apresentação inicial, peço até desculpa que eu cheguei muito atrasado, mas a gente entra nas reuniões e sai, e não há uma interação entre os líderes. É nesse sentido que eu estou querendo dizer. Eu reconheço a minha falta também de participação nas reuniões, que muitas das vezes para mim se torna difícil estar nas reuniões. Eu entendo o que o senhor está falando. E não é nesse sentido de estar na reunião que a gente entra e sai do mesmo jeito. A gente entra aqui e vamos orar, agradecer ao Senhor. E eu vou continuar não sabendo o nome dela, vou continuar não sabendo o nome da moça ali, porque não há interação entre os líderes. Uma vez eu dei até uma sugestão, desculpa estar tomando seu tempo, da gente fazer um rodízio dos líderes na célula. Por que eu não vou lá liderar a célula do Ronaldo e o Ronaldo vem liderar a minha célula? Para a gente ter um perfil. O problema é o que? A célula é o líder. Entendeu, pastor? Então eu peço desculpa para o senhor, ele está falando demais aí. Irmãos, realmente vai ser um desafio para a gente fazer essa transição, né? De quê? De grupo de estudo bíblico para grupo de formação de caráter. Quanto a essa questão, qual é o perfil que a igreja espera do líder? O perfil é o seguinte: que o líder seja um cristão verdadeiro, esforçado, que tem no seu coração a vontade de ser um líder de célula, de trabalhar o caráter das pessoas. Então, qualquer cristão verdadeiro, esforçado, que tem no seu coração a vontade de trabalhar o caráter das pessoas, esse vai ser convidado a ser líder de célula. Bom, então vamos lá, irmãos. Dando sequência, a terceira coisa que o líder precisa ter em mente é o número de pessoas dentro da própria célula. Célula não é para fazer a igreja crescer. Célula não visa quantidade e nem multiplicação. Célula visa qualidade nos relacionamentos e no cuidado de uns com os outros. A multiplicação é consequência. Colocamos um prazo, uma data de multiplicação para que os integrantes amadureçam. Multiplicar na hora errada, ou sem estar maduro para isso, trará consequências ruins. Quando colocamos uma data para multiplicar, é porque acreditamos que naturalmente isso irá ocorrer dentro de um determinado tempo. Algumas células mais cedo, outras células mais tarde. Mas células sadias, elas naturalmente se multiplicam. Células que não se multiplicam é porque saíram da visão da metodologia correta, da obediência. Igrejas pequenas que não batizam pessoas, que não crescem, têm membros doentes, indispostos a servirem, pois só querem ser servidos. São comparados a seitas, confrarias, grupos fechados de pessoas com ideais egoístas. Entende, irmãos? Então, célula não visa o crescimento. Célula visa a qualidade das pessoas que estão ali. E é na qualidade que que o crescimento naturalmente vai acontecer. Eu sei que foi dito para não fazer pergunta, mas eu não fiquei com uma dúvida. A célula, tudo bem, a célula existe para tratar a igreja porque é uma igreja grande, um pastor não consegue dar conta de todo mundo, tá? Esse é o objetivo principal, tratar as pessoas. Mas a célula também, ela não visa, por exemplo, porque na célula sempre vai vir um visitante, não vai ficar só com as pessoas. Eu penso assim que o objetivo da célula é levar visitantes, não crentes também, né? Que se eu estou na célula, eu convido um amigo meu e levo. Ou um parente, porque na família a gente sempre tem alguém também que pode ser que não seja evangélico. Então a célula também ela não tem o objetivo de ganhar almas para Cristo? Sim. Mas aí, entenda o seguinte, você tem a sua célula, vamos supor, com 10 pessoas. 10 pessoas. Aí você chama mais 4 visitantes, ou as pessoas, membros da célula chamam, mas vocês com grupo unido, vocês precisam ter em mente um número limite. Por quê? Porque adianta vocês ficarem chamando visitantes, pessoas, a célula inflar de gente e virar um grupo de comunhão e vocês não conseguirem trabalhar o caráter das pessoas que estão ali. Não Vai adianta. chamar, mas alguém vai. Aí você Então, vai tratar mais. Vai pregar o evangelho na célula, aí pensa assim, não. Então, olha só. As pessoas que estiverem com você, sejam visitantes, novos convertidos, seja irmão que não é nem da igreja, aqueles que estiverem com você serão trabalhados. O que não pode acontecer
é você, fora de época, ficar trazendo gente para as células. Por quê? Porque conforme as estações, que eu falei aqui, vai ter a época de trazer as pessoas. Entende? A primeira época é agora, no início das células, né? A gente forma um grupo. Depois é o quê? Atividades junto com o grupo. Foi? Você não está fechando a porta, se for fora de época, se Então. passar por 1 mês, 2 meses. Se eu tenho um vizinho que quer ir na minha célula, eu não posso deixar para ir para a tua época. Então, são 4 estações. São 4 estações. Primeira estação, traz o vizinho, traz quem for, vai encher a célula. Ok, encheu o número limite, trabalhar com eles, irmãos. O problema é o seguinte, eu não estou nem aí para o limite, eu vou chamar quem eu quiser, a minha célula vai lotar e você não vai conseguir trabalhar o caráter das pessoas. Você vai ter um grupo de comunhão, você vai ter 15, 20 pessoas na sua casa, aí vai acontecer que nem aconteceu na célula do Gilmar. O que aconteceu na sua célula, Gilmar? O pessoal fazia churrasco, todo mundo ia. Aí não fazia churrasco, não fazia comida, ia 3 pessoas. Quem é que quer ser trabalhado? 3 pessoas querem ser trabalhadas. E aquele 20 de gente que ia lá para comer, para conversar. Exatamente. Por isso que eu estou falando com vocês, irmãos, que existem 4 estações. Relação não crente. Então, ao não crente, No caso daquele senhor lá que nós fizemos aquela visita. o momento é agora. Põe o não crente na célula agora, até 12, 14. 2 semanas não seria, 3 semanas. Não, acho que não. Põe ele como 15º. Põe ele como 15º. Eu só te peço que não coloque um 16º, um 17º, um 18º, um 16º. Exatamente. Pela igreja. Se a pessoa quiser, ela vai. Recebe ele. Mas não tenha Não é o culto essa na questão. nossa casa. Exatamente. Entendeu? O irmão lá, no momento todo que é fora de época, ele abriu o coração para ir participar. Glória a Deus por isso, vamos receber. Mas não é porque eu abri a exceção para que eu vou abrir a porteira para todo mundo entrar na célula e aí não conseguir trabalhar o Entendi, tá certo. Entendi, tá certo. É o objetivo, nós temos que fazer nossa cabeça, porque isso eu acho que é o objetivo, é a nossa missão naquilo ali. Não é um culto que a gente vai fazer, é um tratamento, então é um estudo. Naquele período, se a gente for enchendo muito, lógico, se a gente sentir o desejo, se alguém levar, não tem problema. Mas a gente tem que ter em mente que aquilo ali tem uma sequência, né? Eu acho que vai demorar para nós entendermos isso, sabe, pastor? Eu acho que demora. Quando começou a cena aqui, só um minutinho, pessoal. Se esse tema não for bem aplicado, bem trabalhado com a gente, vai gerar dificuldades. Por quê? Na minha opinião, o que atrai pessoas para a célula é a palavra. Se a célula não for edificante, se a célula não for bênção, você pode fazer o que você quiser, ela vai ficar vazia. Agora, A palavra é a vivência. está vivendo, eu digo a palavra tema, você deu um tema lá, fruto do Espírito. O que eu vou fazer com esse assunto? Fruto do Espírito. Nessa nova mentalidade agora, o que você vai fazer com esse assunto? Se não tiver uma barra no uso. Eu acho assim, você fala assim, não pode ser estudo, não pode ser culto, não pode ser alguma coisa muito formal. Tá certo, não pode ser nada disso. Mas você tem que aplicar alguma coisa, porque senão vai ser o quê? Então, por isso nós temos... Agora, você pode associar tudo isso que você está querendo, todo esse trabalho de atividades, com o ensino. O povo não vai ficar sem ensino. Como é que você quer aplicar um estudo? Nós vamos reunir para você, eu passo o dia inteiro viajando na terça-feira. Eu saio às 8, chego às 8. Aí eu vou chegar à noite e fazer o quê? Vamos fazer uma atividade aqui, vamos para a praia, pessoal. Vamos doar um negocinho ali, vamos na creche. Gente, se você não parar para se aplicar, a se alimentar espiritualmente, a alma, ela tem carência da palavra de Deus, não tem outra coisa. E as pessoas que estão no castelo, elas precisam ter uma coisa. Quando a irmã falar, e o visitante quer o quê? Então eu acho assim, tem que ter isso de forma informal, não pode ser em formato de culto, de igreja, entendeu? Não pode ser dessa forma, mas você não pode deixar a essência se diluir. Se você deixar a essência se diluir, você não vai ter ninguém no final das contas. Posso responder? Assim, o que eu estou entendendo desses estudos aqui, tá? A gente tem um estudo semanal, tá? Que é o fruto do Espírito, que a gente está tratando agora, que seria a isca para a gente
buscar o caráter de cada pessoa e para cada pessoa se expor no que tem da vida. Porque aqui, por exemplo, essa semana passada foi o amor, a próxima semana vai ser alegria e assim por diante. Então, a gente vai estudar esse fruto do Espírito para que a gente possa unir as pessoas e as pessoas consigam compartilhar as suas ideias. E também está sendo buscado que o grupo tenha um outro dia para fazer a ação. Não é no dia da célula sair para fazer uma obra. Então serão 2 dias de encontro que está sendo pedido. Um dia para o estudo, que não será um estudo bíblico aprofundado, é uma isca, é uma pesca para você conhecer cada membro e cada membro poder se expressar e você ter um outro dia que seja prático para você continuar esse conhecimento. Eu acho que é isso que a gente tem que... Se você tira isso... Não, mas é isso que está sendo... que é para ser feito. Esse é o meu entendimento. Isso pode variar. Se você pode, mas você tem, você pode aplicar, você vai gerar. É isso que acho que está sendo proposto. O problema é que a coisa está sendo colocada ou a pessoa trabalha o caráter ou estuda. Não é uma coisa não é uma coisa. Mas como é que você pode fazer isso te tirando o estudo? Não, mas não é tirar o estudo. Tudo, a vida do cristão é baseada na Bíblia, independente do que a gente faz. Então não tem como a gente tirar a Bíblia, não tem como. Então, aí você vai fazer o seguinte, é o que está falando. É tratar o caráter baseado na Olha só, isso pode variar. Pode ter um dia da célula e um dia da atividade, pode ser no dia da célula, isso vai variar. Os irmãos coloridos, vocês saberão o melhor procedimento, né? Só vou falar mais um item, né? Porque o sinal bateu, já devemos encerrar. Vou falar mais um item e aí o restante a gente dá no próximo treinamento. Então, irmãos, é importante que vocês que pretendem implementar a visão da célula, se vocês desejam, né, trabalhar o caráter da vida das pessoas na célula, então esse aqui é o estudo dessa semana, tá? Esse material que está na mão de vocês aqui não vai ser sobre o amor. Aí o estudo da semana vai ser para outra semana. Mas por isso, irmãos, que eu fiz essa perguntinha aqui, ó. No início da nossa aula de hoje, está escrito o que aqui, ó? É possível mudarmos juntos o perfil da célula? Por isso que eu fiz essa perguntinha, porque os irmãos vão analisar se na célula de vocês, primeiro se vocês querem, os irmãos têm isso no coração. Se não tiverem, meus irmãos, olha só, atenção aqui, gente. Se vocês não desejarem implementar a visão de célula, não tem problema, irmãos. Vocês podem manter o grupo de vocês como um grupo de estudo bíblico, não tem problema. Tem um irmão da igreja aqui, que já tem mais, acho que de 5 anos, 10 anos, que ele sempre fez estudo bíblico na casa dele. Sempre fez. Então, assim, a metodologia dele é o que ele tem prazer, é o que ele gosta, é o jeito que agrada o pessoal que vai, né? Mas eu desafio os irmãos a irem lá. Eu fui lá. Foram 2 horas ele falando o tempo todo. Alguns irmãos tiveram vontade de falar alguma coisa, falaram por 10 segundos e ele já continuou falando. Então, eu não estou querendo trazer isso, eu não estou querendo passar uma imagem negativa para os irmãos, de forma alguma. O que eu estou tentando falar para os irmãos é, qual é, primeira coisa, qual é a sua vontade hoje aqui? Você deseja ser um líder de célula? Se você deseja ser um líder de célula ou um líder de estudo bíblico? Se for de célula, né, se você tem isso, essa visão no seu coração, nós vamos estar trabalhando juntos, irmãos. Eu vou estar trazendo material, eu vou estar visitando vocês, eu vou estar tentando fazer de tudo para que vocês estejam conseguindo realizar um bom trabalho, consigam trabalhar a vida das pessoas conforme a vontade de Deus, né? E o mais importante, eu não sei se é isso, desculpa. Não tem assim, não, eu vou ficar com o meu estudo bíblico
para sempre. Então, daqui no tempo, ele vai. Pode ser uma receita, né? Eu acho que a gente dá A pessoa, né? de repente, ela já Pode ser. não são gradativas Muito bom, muito bom. Irmãos, então eu vou deixar o item que eu ia falar agora para a próxima. Toda mudança é Eu queria saber então se todos os temas, né, das próximas células vão ser em relação à transformação de caráter, porque pode ser. Não é fruto. Não, mas eu tô falando daqui pra frente. Esse semestre, não sei, ou esse ano, vai ser todo em relação ao fruto do Espírito. O ano todo. Tá. E o fruto do Espírito está na Bíblia, né? Então, a Bíblia é ela que muda o caráter. Para quem tiver essa semana, nós vamos. Essa semana, o estudo da semana é esse. Nós vamos falar, sentar, mostrar para o grupo. Mas a gente